É muito comum nós, quando pensamos nas coisas do reino de Deus, nós pensarmos em termos de santidade. Por quê? Primeiro porque o nosso Deus é um Deus santo. Mostra pra gente, Gerson. Por exemplo, o profeta Isaías, no seu capítulo 6, verso 3, diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E porque Ele é santo, a terra inteira está cheia da sua glória. Aqui nós estamos diante de um ponto bíblico que ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, como diz aí o profeta, o Senhor dos Exércitos, Ele é um Deus santo. Eu escolhi apenas um verso bíblico, mas eu poderia ter escolhido centenas de versos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, que afirmam que o nosso Deus, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Deus que nos chamou para vivermos uma experiência de relacionamento com Ele, esse Deus é um Deus santo, santo, santo. Por que isso é importante? Por que eu já estou entrando assim com essa empolgação toda logo no início? Porque Deus é santo. E meus amados irmãos, nós precisamos entender que, se Deus é santo, todas as pessoas e todas as coisas que a Deus pertencem são santas. Ele trata como santo. E aí surge algo importante e relevante para as nossas vidas. Nós corremos um grande perigo em nossas vidas quando nós tocamos de forma indevida naquilo que é santo perante o Senhor. Por exemplo, deixa eu começar pelos profetas. Existem homens que Deus chamou de forma especial em toda a história da humanidade. Nós temos alguns na palavra, como Isaías que está aí falando para a gente. Nós temos alguns depois no Novo Testamento, ali, os apóstolos, a igreja de Atos, os seus discípulos, e nós temos esses homens até hoje. Não como aqueles, mas ainda temos. Homens que abrem a sua boca para anunciar o Evangelho. Homens que foram escolhidos por Deus. E quando a gente vê a descrição que o próprio Deus nos apresenta desses homens, por exemplo, se referindo a esses do Antigo Testamento, que nós chamamos de profetas, Deus chamava esses homens, a Bíblia nos revela esses homens como homens santos. Mostra para a gente. Olha, por exemplo, o que diz Lucas. Note que eu estou no Evangelho de Lucas para falar dos profetas do Antigo Testamento. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Está falando da vinda de Jesus. Ele promove poderosa salvação para nós. Aí vai explicar. Na linhagem do servo Davi. Como falar aos seus santos profetas na antiguidade. Poderia pegar outros textos também, por motivos de tempo, estou só escolhendo um para cada exemplo aqui. Meus amados irmãos, isso é tão sério. Eu coloquei 1 Crônicas, vê se eu coloquei 1 Crônicas aí. Coloquei, olha lá. Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Perceba o cuidado que Deus tem com aquilo ou aquelas pessoas que Ele chama para ser santo de forma especial. É curioso, às vezes a gente não presta muita atenção para esse acontecimento ali no Êxodo, naquele período em que o povo de Israel está ali no deserto com Moisés, mas tem um evento ali muito marcante. Moisés tinha uma irmã que se chamava Miriam. E em um certo momento da história ali, essa mulher, mesmo sendo irmã dele, foi contra Moisés. Levantou oposição, para não dizer resistência, a Moisés. E não sei se você sabe o que aconteceu com essa mulher. Porque Moisés era ungido do Senhor, como está aí. Essa mulher foi acometida de lepra. E não foi assim, algo ao acaso, não. Deus colocou uma enfermidade sobre a vida dela, porque ela se levantou contra o seu ungido.
E essa história só não é mais marcante, só não está tão na nossa memória, porque o próprio Moisés, depois num clamor, isso está em Números 12, para você ver em casa depois, ele levanta um clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia pela sua irmã, e então ela é restaurada. Nós não podemos tocar em coisas santas. Lembram da arca e todo o contexto em volta da arca, da aliança, que simbolizava a presença de Deus? Lembra o tabernáculo e toda a santidade em volta daquele local que chamava o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo? Somente o sacerdote tinha acesso. Tudo e todos que Deus determinou que são santos, são especiais aos olhos de Deus, e nós devemos tomar cuidado. Outra coisa, agora é coisa, não é pessoa, que Deus determinou que é santo, é este livro. Por isso que, se você pegar a sua Bíblia aí, na grande maioria vai aparecer esse título aqui, Bíblia Sagrada. Biblos, um conjunto de livros que aprove a Deus considerar sagrados, palavra de Deus mesmo. Nós vimos 2 domingos atrás esse texto aí, de 2 Timóteo 3,15, eu preguei nesse texto, porque desde criança, Paulo falando para Timóteo, você conhece as sagradas letras, ou sagradas escrituras em outras versões, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Perceba que a palavra de Deus apresenta a própria palavra como algo sagrado, como algo santo. Isso mostra o zelo, o cuidado que cerca, que Deus cerca de tudo aquilo que Ele considera santo. E em relação à palavra, tem um texto muito forte, que é um texto assim de um alerta, que serve de um alerta em relação à palavra de Deus, a Bíblia, mas serve de um alerta para tudo que Deus considera santo. É o texto de Apocalipse 22. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, ou seja, acrescentar algo à Bíblia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar, não é só acrescentar, mas se tirar também, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Eu quero que você perceba a seriedade que Deus trata e que nós devemos tratar tudo aquilo que Ele considera santo. Joia, Deus é santo. Os seus ungidos, os seus profetas são santos. A palavra de Deus é santa, mas também falta algo que diz respeito a nós. Deus chama para si um povo que Ele mesmo chama de povo santo. Não porque nós somos santinhos, mas porque Ele nos santifica de forma especial. E é nesse contexto que aparece o conhecido texto de 1 Pedro 2,9. Também resvalamos nesse texto recentemente, em uma pregação. Vocês, porém, são geração eleita. Naquela ocasião nós demos destaque ao sacerdócio real, que diz aí, sacerdócio real, mas o mesmo texto diz, vírgula, nação santa, povo exclusivo. Essa ideia de santidade, algo que é separado, algo que é abençoado de forma especial. E esse texto está falando da igreja, dos discípulos de Jesus. Nós somos um povo exclusivo de Deus e temos uma missão, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, quando a gente vê perseguição à igreja cristã mundo afora, nos dias atuais, nós percebemos que isso aconteceu por séculos. Isso aconteceu desde o Império Romano, desde quando a igreja
nasceu. Nós vemos governos, reinos, sempre tentando aniquilar a igreja pela cruz, pendurando cristãos na cruz, pelo fogo queimando cristãos, pela espada, pelo armamento, tentando exterminar os cristãos. Mas a igreja sempre prevaleceu. E essas pessoas que se levantaram contra a igreja e que se levantam contra a igreja, elas têm uma punição terrível. Porque a palavra de Deus está nos dizendo de forma muito clara: não toque nas coisas que são santas, nem com as suas mãos, nem com a sua língua. Você corre um grande risco, porque o Senhor da igreja tem o seu povo, tem os seus ministros, e trata esse povo, esses ministros, de forma muito especial. Aí poderia surgir uma pergunta: até onde pode ir o Senhor para proteger o seu povo? Até onde o Senhor poderia ir para proteger o seu povo que Ele considera santo? Olha o texto de 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem, está falando para nós, discípulos, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus. O santuário, o tabernáculo que existia no Antigo Testamento não existe mais. Agora esse templo de Deus, esse local santíssimo, está em nós por meio do, o texto diz, Espírito Santo. Então Paulo fala isso em forma de pergunta: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E aí vem a advertência: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é algo sagrado. Vamos recapitular? Deus, a Trindade Santa, é santo, 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 todo-poderoso, santíssimo. Joia. Os profetas, os apóstolos, os homens que Deus chamou de forma especial, são homens santificados por Deus, são homens especiais, são ministros da palavra, são santos. Cuidado, não mexa com o ungido do Senhor, quando esse é ungido de fato, tá? Porque não basta dizer que é na televisão. Terceiro, este livro, as Sagradas Escrituras, Deus nos diz de forma muito clara que elas são santas. É a santa palavra de Deus. E, em quarto, nós, o seu povo, a igreja. Tudo isso são coisas santas. São coisas que Deus se revela ou Ele determinou, se revela em relação a Ele mesmo. Ou Ele determinou que seriam coisas santas. E aí eu pergunto para vocês, nós elencamos 4. Qual é a quinta coisa que a Bíblia nos apresenta como algo considerado por Deus santo? Santo. E as 4 primeiras coisas que eu falei, quase todos vocês que estão na igreja há alguns anos sabem de cor. É mesmo, pastor, isso tudo é santo. Mas essa quinta a gente costuma esquecer. Mostra para a gente o texto de Levítico 27. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui nesse texto. Desde o princípio da história humana, desde Gênesis, Deus pediu ao homem o reconhecimento da sua soberania. Isso acontecia com Adão e Eva no jardim. Eles tinham autoridade para nomear todos os animais, eles cuidavam da terra, eles eram os grandes gestores do mundo criado ali no Éden. Ainda assim, todos os dias, eles se encontravam com o Senhor, para lembrar que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano,
que eles dependiam do Senhor. É curioso, porque desde toda a história, Deus nos chama para nos lembrar que o dízimo pertence a Ele. Eu não sei se você sabe, mas a palavra dízima ou dízimo que aparece aí em hebraico, vem da palavra maaser, e tem algumas variações que aparecem também como isaron. Você sabe o que isso significa? Imagino que não, mas você sabe na prática. Significa 10ª parte. Então, aqui no texto levítico está nos apresentando a instituição do dízimo. Ele está dizendo, olha, eu estou determinando que vocês tragam a 10ª parte dos cereais do campo, dos frutos das árvores, e vocês dediquem ao Senhor. Em outros textos vai falar dos animais também. E vai entrar a expressão primícias. Dízimo, em sua raiz, na palavra maaser e saron, significa uma daquelas coisas santas, que não podem ser tocadas, assim como o próprio Deus, assim como os profetas. Assim como a sua palavra, nós vimos o texto de Apocalipse, não pode inserir nem tirar. Assim como o seu povo, o dízimo. Perceba, meus amados irmãos, aqui não é um pastorzinho ganancioso, querendo dizer para vocês que vocês têm que dar o dízimo. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é apresentar para vocês a palavra e mostrar para vocês que Deus, não necessariamente eu, considera o teu dízimo, o meu dízimo, como algo santo. 10% de tudo que você ganha, o dízimo, é santo ao Senhor. Você sabia disso? Aí é que nós temos que tomar alguns cuidados. E tudo que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo em primeiro lugar para mim, tá? Se a gente descobre que o dízimo é considerado algo santo para o Senhor, nós já vimos como que Deus trata as coisas que lhe são santas. E aí poderia surgir a pergunta, pastor, mas não tem um texto específico na Bíblia que fala do dízimo e como Deus trata o dízimo, e principalmente quando nós não tratamos o dízimo como algo santo? Tem. É um profeta falando. É um texto muito conhecido, que a gente bate o olho e fala, esse texto aí que todo mundo lê na hora dos dízimos e das ofertas. Mas às vezes a gente não presta atenção na profundidade desse texto. Esse texto é Malaquias 3, de 8 a 11. Quando o profeta, que é boca do Senhor, ele começa fazendo uma pergunta um tanto quanto curiosa, enigmática. Ele diz assim, é Deus falando para nós, pode um homem roubar de Deus? E ele mesmo, imaginando a resposta, imaginando a gente respondendo, não, é impossível roubar de Deus. Ele mesmo já responde, contudo, vocês estão me roubando. E aí, você não sabe ainda que ele vai falar de dízimo. Isso desperta em você um interesse enorme, porque é Deus perguntando, você, Marcelo, imagine Deus falando comigo, Marcelo, você consegue me roubar? E eu falar para o Senhor, Senhor, claro que não, como que eu vou roubar o Senhor? E aí Deus vira para mim e fala, você está me roubando. E aí o meu interesse seria enorme. Fala, Senhor, mas eu não quero fazer isso. Eu quero honrá-lo. Eu devo a minha vida ao Senhor. Como eu estou te roubando? É o que diz aí o texto. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E aí o Senhor responde para mim, Marcelo, você está me roubando por meio, através dos dízimos, ou nos dízimos e nas ofertas. E aí, por que Deus me ama? Porque Ele já tinha me explicado isso antes. Mas porque Ele me ama, Ele me explica o que está acontecendo. Ele fala, olha, Marcelo, estou olhando o texto bíblico aí.
você está debaixo de uma grande maldição, porque você está me roubando. Poderia falar, mas Senhor, maldição? E o Senhor virar para mim e falar, maldição. Porque eu considero o dízimo algo santo, e você não está considerando o dízimo algo santo. Você está me roubando. A nação toda está me roubando, o povo de Deus, o povo de Israel, hoje a igreja. E aí a partir do verso 10, Deus apresenta a solução. Fala, olha, mas eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus de graça, eu sou um Deus de amor. Então olha, eu não vou olhar para o passado. Faz o seguinte, traga o dízimo todo ao depósito do templo, né? A igreja. Para quê? Para que haja alimento em minha casa. Meus amados irmãos, ninguém quer ficar rico, ninguém quer comprar propriedades em Santa Bárbara do Oeste. Como o pastor Sandro, de forma sábia, explicou nos gráficos há pouco, o dízimo é para o sustento da casa. E a gente tenta economizar ao máximo, para que a gente não tenha gastos e a gente possa investir em missões, investir em plantação de igrejas, ajudar os necessitados também com as nossas sobras, mas sobras no bom sentido da palavra, depois que nós pagamos todas as contas. Meus amados irmãos, para que haja alimento em minha casa. Porque se não houver alimento na minha casa, a minha casa vai sucumbir. Ou vocês acham, e eu não vou falar do Jardim América, eu vou falar em termos genéricos, qualquer igreja. Vocês acham que qualquer igreja estabelecida nessa nação vai continuar existindo se não conseguir continuar pagando as suas contas? Não vai. Aí você sai do campo espiritual e você entra para o campo matemático. Nós cremos que espiritualmente Deus vai abençoar a nossa contabilidade. É isso que Deus está falando, para que haja alimento em minha casa. Agora, a parte mais fantástica desse texto vem a seguir. Ainda no verso 10, Deus diz assim, imagina meu bate-papo aqui com Deus. Deus já falou isso tudo para mim, eu estou chateadão, eu estou arrependido, eu estou péssimo. E aí Deus fala assim, Marcelão, faz o seguinte, me coloque à prova, Marcelo. Como assim, Senhor, te colocar à prova? Quem sou eu para te colocar à prova? Não, eu permito, Marcelo, que você me coloque à prova nesse assunto financeiro na sua vida. E aí ele fala assim, põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja, Marcelo, se eu não vou abrir as comportas do céu, e aí ele vai usar a linguagem poética, e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Marcelo, eu vou derramar tanta bênção na sua vida, na vida da Gabi, na vida do Benjamin, na vida do Daniel, na vida da igreja que você é pastor. Eu vou derramar tantas bênçãos que vocês nem vão ter onde guardá-las. Nossa, Senhor, mas eu não mereço isso. E Deus fala assim, Marcelo, eu vou fazer algo ainda maior. Está vendo esse contexto econômico, político, essa bagunça no Brasil e no mundo? Eu vou impedir, mais uma vez linguagem poética, que as pragas devorem suas colheitas. E a videira nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, se você entender que o dízimo é santo, e se você for fiel na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, coloque-me à prova, se eu não vou te abençoar, a quem ou independente das circunstâncias adversas. Você pode estar na pior economia do mundo, você pode estar dentro do pior contexto de corrupção do mundo. O teu negócio pode ser um negócio que ninguém dá crédito, ninguém acredita em você, mas eu vou te abençoar, ou com salário, ou com empresa, ou de outras formas milagrosas, eu vou te sustentar, coloque-me à prova. Ah, meus amados irmãos, a parte
pesada do texto é que existe uma maldição quando nós roubamos a Deus. Mas a parte maravilhosa do texto é quando Deus nos explica, olha, eu instituí o dízimo, não é porque eu sou mau, não é porque eu quero ou preciso do seu dinheiro, mas é para você, Marcelo, reconhecer a minha soberania. Para você reconhecer que tudo que você tem fui eu que te dei, sou eu que te dou. Eu instituí as primícias, o dízimo, para você compreender isso. Deus poderia nos pedir tudo, 100%, porque Ele nos dá tudo. Imagine eu chegar em casa, eu estou chateado com o Benjamin, porque ele anda desobediente, e eu pegar assim aquele mundo de brinquedo que ele tem lá na sala, falar, olha, você anda muito desobediente, o papai está chateado com você, o papai vai dar fim nesses brinquedos todos. Eu posso fazer isso? Não estou perguntando se é certo ou errado. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Eu comprei cada um daqueles brinquedos com o meu dinheiro. Então, em última análise, os brinquedos do Benjamin não são do Benjamin. A nota fiscal de cada brinquedo saiu no meu nome, com o meu CNPJ. Eu posso ir lá e requerer tudo dele. Deus poderia exigir 100%. Essa história de dízimo, 10%, não. Agora é 100% que eu quero. Você pega tudo que você receber esse mês e deposita na igreja. Deus poderia fazer isso, mas Ele não faz isso. Porque ele fala de 10%, ele fala da dízima ou do dízimo, como uma representação pequena da soberania dEle na minha vida, do cuidado dEle comigo. Entregar os dízimos é um exercício para eu reconhecer que eu dependo de Deus. E é por isso que ele está falando nesse texto que está aí na tela. Ponha-me à prova. É um ato de fé, é um ato espiritual. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Ele quer nos abençoar. Olha o verso 10 e 11. Eu vou abrir as comportas do céu, eu vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde pôr essas bênçãos. Eu vou proteger as pragas, eu vou impedir as pragas, elas não vão devorar os teus bens, as videiras nos campos estarão protegidas. Meus amados irmãos, é amor. Eu quero que quando você e eu pensarmos em dízimo, daqui para frente, a gente pense menos como uma obrigação, mas mais como uma bênção. É aqui que a gente escorrega. E sabe quem que nos ajuda a escorregar nesse ponto? Satanás. Imagina, você se esforçou para fechar aquele contrato, você fez hora extra esse mês, você vai entregar para a igreja, isso é o diabo no seu ouvido. Eu sei que em alguns momentos aqui eu estou parecendo o pastor neopentecostal, que quer arrancar dinheiro do povo. Mas eu quero que vocês percebam que as minhas afirmações são com base, todas as minhas afirmações, nos textos que nós estamos olhando. Diferente desses. Pensa no adjetivo bem pejorativo. Destes homens que querem arrancar dinheiro das pessoas. Meus amados irmãos, não é uma obrigação, é uma bênção. E deixa eu afirmar uma coisa bem forte que eu afirmei e reafirmei muito naquela nossa série de 2016, que nós falamos sobre dinheiro. Foram 5 pregações, ou 5 ou 6 pregações sobre dinheiro. A igreja não fala de dízimo porque precisa ou porque quer o seu dinheiro. Estou falando da igreja real, né? A igreja séria. Não fala de dízimo porque precisa ou porque quer. A igreja fala de dízimo porque você e eu
podemos estar perdendo uma grande bênção para as nossas vidas. O que motiva um pastor falar sobre dízimo? Alertar os irmãos, e a ele mesmo, que ele e nós podemos estar perdendo uma grande bênção. E meus amados irmãos, essa palavra só faz sentido para você que é discípulo de Jesus. Você que não é discípulo de Jesus, está ouvindo essa minha fala por meio da internet, por meio desse áudio, em algum momento, saiba, eu não estou falando com você. Nós não queremos, você não tem obrigação nenhuma de entregar dízimo à igreja. Porque você não entende essas coisas. Só o Espírito Santo dá um discernimento espiritual para nós compreendermos as coisas do reino, as coisas que são santas. Por isso a mídia, a imprensa, as pessoas que não são discípulos de Jesus, elas não compreendem por que discípulos pegam 10% ou mais de tudo que arrecadam e entregam ao Senhor. E a gente não exige que eles entendam mesmo. Isso é algo espiritual. Vem com discernimento da palavra, com discernimento dessas coisas que nós estamos falando. Vocês lembram, ali nos primeiros capítulos de Gênesis, uma história bem marcante de dois irmãos? Caiu. Qual era o nome dos dois irmãos famosos de Gênesis 4 ali? Caim e Abel, ou Abel e Caim? Joia. Vocês conhecem a história, daqui a pouco nós vamos ler só um trechinho. Houve um problema ali entre os dois, né, que depois se tornou no primeiro assassinato da história da humanidade. Mas a origem do problema nos é explicada na Bíblia. E eu quero que, enquanto eu leia, eu vou ler alguns versos, poucos versos dessa história, que você procure responder a seguinte pergunta. Um dos dois errou. Quem errou? Foi Abel ou Caim? Pegadinha, né? Foi Caim. Caim errou. Então, tente responder a seguinte pergunta. Onde Caim errou? Vamos ler o texto. Gênesis 4, de 1 a 5 somente. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel, presta atenção na profissão dos dois. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Percebam que eu li o texto de Levítico antes, falando da instituição do dízimo, mas que essa prática já vem desde o Éden, como eu citei para vocês, passando por este momento aqui com Caim e Abel. Joia. Passado algum tempo, vou ler de novo. Caim trouxe do fruto da terra, não me quebra não, uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta. Poxa, joia. Agora, olha o que diz o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. Em outras versões bíblicas, é aqui que entra a palavra primícias. Ele trouxe as primícias, ele trouxe o melhor do seu rebanho. Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe o melhor que ele tinha. Por isso o texto continua dizendo assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E isso vai desenrolar na morte de Abel. Meus amados irmãos, aonde Caim errou? Talvez aonde nós estejamos errando. No fato dele não ter entregue a Deus o que Deus pede. As primícias. O
que você tem de melhor. As primícias é no sentido de a melhor parte. E você fazer isso, Abel fez isso de coração. Você fazer isso com espírito de gratidão. Você fazer isso reconhecendo as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Senhor, Tu és tão bom comigo. Senhor, Tu tem abençoado tanto a minha casa. Senhor, está aqui, ó. A primeira parte do meu salário, dos meus rendimentos, eu entrego ao Senhor com alegria, de coração, em gratidão, porque eu dependo do Senhor. O Senhor é soberano sobre a terra. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu emprego, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu sabedoria. E aqui, Senhor, eu estou dando apenas uma parte que representa que eu dependo de Ti. Caim não fez isso. Caim pegou uma oferta qualquer e entregou ao Senhor. As duas ofertas foram apresentadas a Deus. A diferença é que Abel separou a dízima, o dízimo, as primícias. Em termos contemporâneos, seria o equivalente a gente dizer assim: Caim apresentou o que sobrou. Abel apresentou logo no início o que ele tinha de melhor. Significa, em termos práticos, aquele dia 1º, 5 ou 10 que você recebe os teus rendimentos, antes de você pensar em pagar os seus boletos, antes de você pensar se você vai ter dinheiro até o dia 5, 10 de novo, para fazer compras de supermercado, antes de você ter essas preocupações na sua mente, você reservar, mas tem que ser de coração. Se for com dor no coração, não faz o menor sentido, você ainda não entendeu. Você de coração falar: está aqui, Senhor, obrigado, eu só recebi porque o Senhor deu. Então está aqui a parte que o Senhor pede. 10% ou mais. E o curioso nesse texto é o finalzinho, né? Quando Deus não se agrada da sobra, do resto que Caim quis apresentar para Deus, Caim ficou furioso. O seu rosto se transtornou. Ou seja, ele não faz o que Deus pede, ele fica sob maldição e ainda fica bravo com isso. Sabe quem é Caim? Eu e você, quando roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Por isso, meus amados irmãos, quantas pessoas estão ignorando essa responsabilidade de honrar a Deus com as suas primícias? E essas pessoas alegam um motivo justo. Pastor, mas eu tenho um motivo justo. Ah, meus amados irmãos, que fique bem claro, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas Ele te oferece um relacionamento. E o dízimo envolve essa confiança nele. O dízimo é um passo do relacionamento. Martinho Lutero que dizia, né, que é fácil converter a mente e o coração de uma pessoa às verdades do reino. O mais difícil é converter o bolso. Martinho Lutero dizia isso. Quando o bolso é convertido, segundo Martinho Lutero, quando essa pessoa passa a entregar de coração, é que de fato ela entendeu todo o processo e de fato ela é uma pessoa convertida, ou seja, vivia uma realidade e Deus a transformou, a converteu para outra realidade. Não são os nossos méritos, tudo é do Senhor. Duas são as consequências, eu já estou terminando, de você usar em benefício próprio algo que é santo. Ah, eu não vou dar o dízimo esse mês, porque esse mês não deu, porque eu preciso pagar isso, aquilo está enrolado, Deus vai entender. Duas são as consequências de você mexer em algo que é santo e usar em benefício próprio. Primeiro, Deus não vai se envolver na sua vida financeira. Coloque-me à prova, nós lemos em Malaquias 3. Se eu não vou te abençoar. Então, o contrário também é verdadeiro.
Eu estou colocando Deus à prova, retendo aquilo que é santo, que eu deveria entregar. Então, Ele pode não me abençoar como Ele me abençoaria nessa área financeira. E segundo, castigo por desobediência. Nossa, pastor, que pesado isso. O povo de Israel aprendeu essa lição da pior forma possível. Quando a gente termina de ler ali os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê a história da formação do povo de Israel, Moisés no Egito, primeiro no deserto, no Egito, no deserto, depois no Egito, vem as 10 pragas, depois no deserto de novo, e a promessa de Deus era eles chegarem à terra prometida, a Canaã, terra que emana leite e mel, a terra maravilhosa. E é nesse contexto que a gente entra no livro de Josué. Moisés morre e Josué assume a liderança do povo e caminha em direção à terra prometida. Nesse caminho, eles tinham que passar por uma cidade fortificada. Qual o nome dessa cidade? Jericó. Eu não sei se você sabe, mas Jericó era uma cidade muito fortificada. Era algo assim que os outros povos, eles tinham como impossível, por causa das suas muralhas e por causa do seu exército. Falavam, não, alguém derrotar Jericó um dia é algo impossível. E essa batalha de Jericó, está descrita ali em Josué, é uma das mais famosas da Bíblia. Era uma cidade inimiga, ela era extremamente fortificada. Jericó era a primeira cidade que o povo de Israel teria que derrotar para chegar na terra prometida. E aí, meus amados irmãos, Deus tinha dito ao povo de Israel que iria abençoá-los em suas batalhas. Mas Deus faz uma exigência em relação a Jericó. Mostra para a gente, Gerson. Josué 6,19. Ele fala assim, olha, eu vou abençoar vocês. Mas quando vocês já tiverem vencido a guerra, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados. Porque são santos, sagrados, pertencem ao Senhor. E o Senhor fala, olha, eles deverão ser levados para o seu tesouro. Eu vou ajudar vocês a vencerem Jericó, mas vocês vão pegar todos esses itens e vocês vão guardar. Eles são considerados sagrados. Isso seria o equivalente ao dízimo. Mas um homem não gostou dessa regra. O nome dele? Acã. Todos somos Acã. Às vezes a gente não gosta dessa regra que envolve finanças, tesouros, posses. Ele não gostou e ele pegou algum desses utensílios e ele escondeu na sua tenda. Foram algumas barras de ouro e 200 moedas de prata. Percebam aqui o perigo, meus amados irmãos. O dízimo foi retido. Acã achava que ele estava em paz, o povo de Israel estava em paz, e que isso não traria consequência nenhuma, nem para ele, nem para o povo. Joia. O povo conquista Jericó e continua seguindo para conquistar a terra prometida. No meio do caminho, tinha um vilarejozinho que se chamava Ai. Um vilarejo, aproximadamente 300 mil homens. Insignificante. O povo de Israel que já tinha vencido em Jericó, era passar por cima com as suas tropas. Era certeza, era um vilarejo, era uma cidade minúscula. E aí, diante desse desafio insignificante, os moradores, os soldados de Ai, puseram a correr os soldados de Israel. Derrotaram Israel. E aí Josué não entende como que aquilo poderia ter acontecido.
E ele indaga o Senhor, ele fica atônito. Ele fala: Senhor, por que o Senhor desistiu de lutar ao nosso lado? O Senhor não tinha nos prometido aquela terra, o Senhor não fez a gente ganhar em Jericó. Como que esse pessoal de Ai nos venceu? Senhor, eu não estou entendendo nada. E aí o Senhor responde a Josué o seguinte, mostra para a gente. Está em Josué 7:10. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? E aí ele explica: Israel pecou, Israel violou a aliança que eu lhe ordenei, Israel apossou-se de coisas consagradas, ou sagradas, ou santas, roubou-as, olha aí o verbo roubou de novo, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. E aí Deus explica: por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Não foi pela quantidade de ouro e de moedas de prata. Foi simplesmente pela violação da lei da aliança. Qual é a lei da aliança? O dízimo ou as dízimas. As primícias. Ah, meus amados irmãos, ai de quem faz ouvidos surdos ao que Deus ordena. E para nós hoje as primícias continuam sendo santas. O dízimo é ainda ao Senhor. Quando Paulo escreve em Romanos 11, ele está falando para judeus, fazendo uma correlação com os gentios. O assunto dele não é dízimo nem finanças, mas Paulo toca no assunto primícias para apresentar uma ilustração. E olha que interessante o que ele diz. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E aí, isso ele falando de massa, né? Massa mesmo, de pão. Agora ele falando de planta. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Aqui nós temos um princípio. O princípio de que quando o Filho de Deus é dizimista, sua vida toda, sua totalidade é abençoada. É isso que o Senhor espera de nós. Daqueles que são seus discípulos. E aí nós estamos hoje diante da Santa Ceia, e eu quero introduzir a Santa Ceia ao concluir essa mensagem. Meus amados irmãos, espiritualmente, para a nossa salvação, Jesus é o nosso dízimo. Porque Ele é as primícias, Ele é o que há de melhor. Você fala: nossa, pastor, agora o Senhor vai viajar nessa reflexão, que o Senhor está inventando teologia aí. Não! O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, acompanha aí o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo fala assim: sendo Ele as primícias. E aí o texto continua falando, né, do que vai acontecer, dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, está falando de Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, está falando de Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, porque nós somos filhos de Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. E aí ele repete: Cristo, que é a primícia, ou as primícias. Paulo está se referindo a esse termo do Antigo Testamento, que diz respeito a entregar ao Senhor as primícias. O próprio Cristo é a nossa primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando aqui de ordem, do que vai acontecer quando o Senhor voltar. Mas eu quero dizer para vocês, diante da mesa do Senhor, que Jesus é as primícias. A garantia da sua vida eterna não está nos seus méritos, não está nas suas boas obras. E atenção, não está na sua entrega do dízimo.
Não, a garantia da vida eterna está nessa primícia, que é Jesus Cristo. É em Jesus que está a nossa segurança. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Deus, o Pai, já recebeu a sua parte no que diz respeito à nossa salvação. Esse cálice, esse pão que nós vamos comer e tomar agora, representa que um preço foi pago pela nossa salvação. Um dízimo, as primícias, foi entregue ao Senhor. Era para sermos nós, mas nós não poderíamos ser, porque nós jamais seríamos as primícias. Porque nós somos pecadores, porque nós estamos manchados. Precisava de um bezerro, precisava de um cordeiro sem manchas, sem pecado, para que o Senhor aceitasse como dízimo. Se nós nos entregássemos ao Senhor pelos nossos pecados, nós seríamos como a oferta de Caim. Então Deus providenciou uma oferta perfeita, e essa oferta foi entregue a Ele. E é por isso que hoje nós somos igreja, e é por isso que hoje nós estamos diante dessa mesa, é por isso que nós vamos comer esse pão que simboliza o corpo de Cristo, e vamos tomar esse suco de uva que simboliza o seu sangue derramado por nós. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus pagou o preço. E foi um alto preço. Foi um alto preço. Isso diz respeito à nossa salvação. Isso diz respeito às coisas espirituais. Mas presta atenção numa última coisa que eu quero dizer para você antes de celebrarmos a ceia. Da mesma forma que isso é algo grandioso, isso é algo santo. Da mesma forma, segundo Jesus, o nosso dinheiro também é algo grandioso, também é algo santo, também é um assunto espiritual. Não confunda as coisas. Finanças é um assunto material. As coisas referentes ao reino, à salvação, são coisas espirituais. Não. Segundo Deus, isso que você considera material é tão espiritual quanto o que você considera espiritual mesmo. O motivo de você ter abundância em sua vida não depende apenas do seu mérito, mas depende de você honrar a Deus com as suas primícias, com as nossas primícias. Lembre-se disso em relação ao seu dinheiro, que não é totalmente seu. Só é te dado para você administrá-lo bem. E pense nisso também em relação à tua salvação. No alto preço que Jesus pagou pela sua vida. Ele é a nossa primícia.